Hi there, welcome to Lesson 1. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à lição 1. Essa é uma lição muito simples, mas eu vou contar um segredo para você. É uma das mais importantes nesse seu início, nesse começo da sua jornada. Nós vamos falar sobre 3 letras que vão fazer toda a diferença quando você precisar construir uma sentença. Essas letras são as letras S, V e C. Essas 3 letras representam a estrutura SVC. A estrutura SVC é a estrutura que diz como você deve começar e terminar as frases em inglês e como é que funciona a ordem. Então, S significa sujeito, V significa verbo e C significa complemento. Então, regra número 1, SVC, sujeito, verbo e complemento. Bom, a estrutura SVC diz o seguinte, que todas as frases que você for construir em inglês vão precisar de um sujeito, uma pessoa, vão precisar de um verbo, uma ação e vão precisar de um complemento, mais informações sobre o sujeito ou sobre o verbo, ok? E como é que funciona isso na prática? Eu vou dar um exemplo para você. Na frase eu falo português, eu tenho eu como a pessoa, o sujeito, falo como verbo e português como meu complemento. É uma sentença muito simples, mas eu tenho uma pessoa, uma ação e um complemento. Sujeito, verbo e complemento. Bom, vou colocar um segundo exemplo. Você fala português. Você é a pessoa, o sujeito. Fala é o verbo ou a ação. E ser, ou nesse caso português, é o nosso ser, o nosso complemento. Essas 2 frases têm sujeito, verbo e complemento. E especificamente, olhando para o verbo, a gente percebe que a primeira a gente usa falo, que é conjugado para eu, ou seja, é o verbo conjugado para a pessoa, para o pronome eu, certo? Primeira pessoa, e fala você. Então, olha que interessante, em português a gente tem uma pequena mudança no verbo, que na verdade vai ficar grande lá na frente, né? A gente modifica o verbo quando a gente conjuga ele a depender da pessoa, do sujeito. Agora vamos olhar essas 2 frases em inglês. Só vamos mudar Portuguese to English. Let's see it. I speak English. I significa eu. Speak significa falar. English, inglês, right? Então, olha que interessante. Sujeito, verbo e complemento aqui também. Vamos para o último exemplo, que é você fala inglês ou você fala português aqui. You, você, you speak English. You, você, speak, fala English. Olha que interessante. Nas 2 frases em inglês, o verbo continua o mesmo, certo? Então, I speak, you speak. E se a gente olha para o português, eu tenho uma pequena diferença. Na prática, o que isso quer dizer é o seguinte. Em inglês, o verbo vai ser muito igual para muitas variações de pessoa. Então, se eu não considero esses 3 elementos na minha frase, eu não vou ser entendido. Então, por exemplo, em português, a gente pode dizer está chovendo, certo? Em inglês eu não posso dizer isso. Por que eu não posso dizer está chovendo? Porque, olha, está chovendo. Estar é o verbo conjugado aqui, o verbo estar, right? E chovendo, a gente está usando um outro verbo na forma contínua. Cadê o sujeito? Mas quem que está chovendo? É eu, é você, certo? Então, em inglês eu não vou falar assim e eu vou ter outras formas de colocar um sujeito meio que de improviso para a frase funcionar. Então, tem um carro na garagem. Não posso falar assim em inglês traduzindo direto, porque tem um carro. Quem que tem esse carro? Se eu não sei quem tem, se eu não tenho um sujeito, eu não consigo entender o verbo e dificilmente vou entender o contexto, mesmo com um bom complemento. Então, o que eu quero que você leve dessa primeira conversa é isso. Toda frase que eu for fazer em inglês vai precisar de um sujeito, verbo e um complemento. E aqui, ó, vem a regra de ouro para o uso do sujeito, verbo e complemento. Na verdade, é a razão pela qual a gente começa por aqui. Quando você começa a aprender inglês, e até para quem já está estudando há algum tempo, ou para quem já estudou e não conseguiu sair do zero, ou seja, não conseguiu falar, o que acontece? Quando vai falar, trava. Por quê? O cérebro não entende na prática, ele até sabe na teoria, se ele ler, ele vai entender. Mas na prática ele não entendeu, ele não assimilou por onde começar. Então a regrinha do sujeito, do verbo e do complemento é para que você ensine o seu cérebro por onde começar. É uma muleta muito importante nesse início
para que o seu cérebro não se preocupe em, por exemplo, memorizar uma frase toda sozinha. Para que ele consiga memorizar, mas que acima de tudo ele consiga colocar o sujeito que ele quiser, o verbo que ele quiser e o complemento que ele quiser. E óbvio que eu estou falando do cérebro, mas é você. Resumidamente, é o primeiro passo para que você tenha independência. So, very important. Don't forget. Muito importante, não se esqueça. Toda frase em inglês precisa de um sujeito, uma pessoa. Ela precisa de um verbo, uma ação, e ele precisa de um complemento, que são mais informações sobre aquela pessoa, aquela ação. Alright? So, to finish this first section, para terminar esse primeiro vídeo, essa primeira sessão, vamos revisar quem podem ser as pessoas em inglês? Para começar, a gente vai falar dos pronomes, ok? Em inglês. O primeiro deles é I. A gente pronuncia I e escreve I. É literalmente a letra I. I. Ok? É o I de machucou. I. Ok? Segundo, you. You. You significa você. E olha o segredinho aqui, ó. Anota isso. Ou vocês. You significa você ou vocês. Os dois. Como é que eu sei quando um é um ou quando é outro? Depende do complemento. E até depende do complemento e do contexto que ele está sendo usado. Alright? So let's go. We significa nós. We. Nós. E agora nós vamos para they. E aqui eu quero que você, junto comigo, para começar a melhorar a sua pronúncia, vai ter muito exercício de pronúncia, não se preocupe. Vamos dizer o seguinte, olha, como é que eu falo esse TH do they? Eu vou fazer o seguinte, fala Marthinha. Marthinha. Tá vendo esse thinha, esse ar que passa pela língua e o dente? Quando eu falo Marthinha, ok? Esse thinha é o TH, ó. They. They. No dia a dia, você vai ver que, dependendo da situação, a gente encurta um pouco esse they e tem muitas variações a depender de onde você mora no mundo, nos países que se falam inglês, tá? Mas essa é a pronúncia básica que vai te ajudar a desenvolver melhor. Não se preocupe nem encane com pronúncia agora, tá? Mas é legal você já saber como é que ela é articulada. They, ok? Alright, let's go to the next one. Vamos para o próximo. O próximo sujeito é she. She, que significa ela. She. Alright? E agora vamos para he. He, que significa ele, ok? Very good. E por último, não vamos passar por ele detalhadamente agora, mas muito em breve a gente chega aí, que é o it. It. It é um sujeito que a gente vai usar, é um pronome que vai ser um sujeito para coisas, objetos e animais. E você lembra que eu falei um pouquinho atrás ainda nesse vídeo que em inglês eu não posso falar tem um carro na garagem, tá chovendo, eu preciso de um sujeito e aí eu vou usar um improviso para fazer isso? Esse é o maior dos papéis de it na língua inglesa, na gramática da língua inglesa, ok? Very good. Se você não repetiu comigo na apresentação desses pronomes, agora é hora de você repetir comigo, ok? Vamos lá desde o começo. I. You. We. They. She. He. It. Very good, alright. Essencial, você não pode sair dessa primeira lição. Se você não tiver memorizado ainda esses pronomes, você não pode sair dessa sessão sem escrevê-los e colocar ali na frente o que ele significa, certo? Porque você vai precisar muito deles e é muito importante que você tenha esse contato. Então, coloca num post-it, coloca num caderninho de anotação, se você tem um, porque é essencial que você memorize eles ao longo dessa primeira semana. Essa primeira semana é muito importante para o seu processo de aprendizagem. Então, não adianta só ver o vídeo, assistir e esquecer.
Se você escreve melhor para memorizar, perfeito. Se não, volta ao vídeo, assiste mais de uma vez, encontre a forma que você vai sintetizar melhor isso, mas não deixe de levar a sério a aprendizagem dele se você não sabe, ok? Se você ainda não os aprendeu, alright? Very good. Agora que a gente já falou sobre SVC, sujeito, verbo e complemento, estrutura base, é essencial que você se lembre. E também falamos sobre pronomes, nós vamos começar a caminhar com um pouquinho mais de afinco ao seu processo, na sua jornada de ganho de fluência. Antes da gente terminar esse primeiro vídeo, I'm going to show you a couple sentences. Eu vou te mostrar algumas sentenças. E nessas sentenças, a gente vai ver, elas vão ser em inglês, e a gente vai ver como é essencial o uso do sujeito, verbo e complemento, para a gente conseguir trabalhar. Número 1. I'm Sam, and I'm from Brazil. Olha que interessante. I'm Sam, and I am from Brazil. É uma sentença longa, tá mais fácil de entender, mas olha que interessante. I'm Sam. Aqui a gente está dizendo I am Sam. É o to be, não se preocupe em aprendê-lo agora, a gente vai aprender já, tá bom? Mas foque no seguinte, olha, I é sujeito, am é verbo, Sam é complemento. E aí a gente tem uma pausinha, uma vírgula ali e uma palavrinha que é a palavrinha and, que é e, para colocar mais coisas na conversa. And I am from Brazil. Olha que interessante. I, sujeito de novo, am, verbo, from, complemento, conectando ali. A gente vai ver depois que sujeito, verbo, complemento no meio a gente junta e from Brazil, que é o nosso complemento. No final se juntou ali para ser parte de um complemento essa palavrinha que é from. Alright. Veja nesse primeiro exemplo. Eu construí uma frase com palavras diferentes, mas na essência eu estou usando sujeito, verbo, complemento, vírgula, sujeito, verbo, complemento. Tá aí o segredo. Eu garanto para você, com experiência prática, experiência de vivência nossa, tem muita gente que estudou muitos anos e trava porque não sacou isso, que a gente vai ficar repetindo. Sujeito, verbo e complemento. E aí, por que isso é importante? Para o seu cérebro poder focar em outras coisas e não... Ai meu Deus, qual que é a ordem mesmo? Não lembro qual que é a ordem, o que está faltando. A gente está tranquilizando e preparando ele para que você consiga usar normal, right? Let's go to the last example I have for you now. Vamos para o último exemplo que eu tenho para você agora, ok? Mary goes to the supermarket every day. Olha que legal. Mary goes. Aqui Mary é Maria. Olha que legal. Um nome pode ser sujeito. Nomes próprios podem ser sujeito e a gente vai ver mais isso. Ó. Mary goes. Aqui eu estou usando o verbo go, que é o verbo ir, de um jeito um pouco diferente que a gente vai ver ainda nessa semana sua inicial. Olha, Mary goes, Maria, sujeito, goes, verbo, ok? To the supermarket. Aqui a gente tem um to que está ajudando a conectar essa sentença e a gente vai estudar ele logo nesse seu início, você vai saber ele usar já, mas o legal é to the supermarket every day. Eu tenho uma série de palavras aqui, olha, mas o que está acontecendo? Eu não estou mudando a estrutura base. Mary goes, sujeito, verbo, to the supermarket every day. O resto, complemento, é uma junção de elementos e palavras que dão um valor e mais significado e vem depois. É isso que é esse o objetivo seu nessa video lesson, que você entenda que toda frase em inglês vai seguir um protocolo de sujeito, verbo e complemento. Por onde eu começo? Sujeito, verbo e complemento, alright? SVC, alright? Very good. Thank you very much for watching this video lesson again. Obrigado por assistir essa videoaula. Se você não anotou, se você não conseguiu pegar bem, se você acha que precisa de uma revisão, faça isso. As videoaulas estão aqui para que você consiga sintetizar. Essa videoaula não é um podcast. Se é a sua primeira vez aprendendo isso, esses conteúdos, não é um podcast que você vai ouvir sem atenção. Você precisa parar e prestar atenção, porque o que você desenvolver nessas suas primeiras 4 semanas vão ser a base da sua fluência. Trust us. Acredite, confie. And I see you on the next one. Bye bye.